Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Eu não sei você, mas às vezes quando a gente lê a Bíblia, nós nos deparamos com alguns textos, nós encontramos ali uma mensagem, e muitas vezes quando fazemos a leitura das Escrituras, a gente vê aqui e ali uma referência, um verso. Eu não sei se isso já passou pelo seu coração, mas acontece comigo às vezes. E aí eu leio o negócio e penso assim, mas por que isso está aqui? Para que serve isso daqui? Aqui cargas d'água acharam por bem preservar essa parte aqui. Isso aqui aparentemente não serve para nada. Eu já falei para você em outros momentos, uma dessas porções das Escrituras que eu olho assim e digo assim, isso aqui não é muito relevante. É aquelas sessões lá com as genealogias, né? Que é o teste de fogo para quem quer fazer um ano bíblico, para quem quer ler a Bíblia inteira. Você vai ali nas genealogias e aquilo ali sepulta adventista, que é uma coisa, rapaz. Os adventistas, eu vou te dizer, eles são quase doutor em Gênesis e Êxodo, mas quando entra em Levíticos e Números, eles sucumbem. Muitos de nós sepultados no ano bíblico ali nas genealogias. Outras coisas que me deixam assim, por que isso está aqui? São algumas referências históricas, que às vezes está ali no primeiro ano do rei tal, no segundo ano do rei tal, aí você olha aquilo e diz, bem, que eu quero saber que isso foi no ano do rei tal, do reinado tal. Aparentemente inútil a referência, porém eu queria hoje desmistificar aqui com vocês o porquê que algumas dessas coisas realmente são importantes para estarem ali. E eu queria dar um panorama para você da cronologia bíblica do primeiro século, basicamente, da história cristã, que vai nos ajudar aqui hoje a compreender a mensagem, a gente entender onde que nós temos que chegar. E eu queria que você reparasse nesse quadro. Desculpa a letrinha pequenininha aqui, para aqueles que já não operaram ainda ali, e ainda usam óculos, ou que o óculos ainda precisava ser renovado. Mas eu vou fazer aqui uma leitura rápida e superficial do que mais ou menos está ali. Eu trouxe para você, por exemplo, no capítulo 3 de Lucas, há uma referência lá, no primeiro ano do rei tal, quando o sumo sacerdote era tal, quando o governador era tal. Você olha a referência que Lucas faz, você acha aquilo desnecessário, mas são algumas dessas referências históricas que nos situam a mensagem bíblica na história da humanidade, e aparentemente sem utilidade. Houve um determinado momento, especialmente aí na década de 30 do século passado, 1930, que surge uma coisa que a gente conhece como alta crítica, e eles começam a questionar a veracidade do texto bíblico. E aí aquela frasezinha que você já ouviu por aí, o papel aceita tudo, quem vai garantir que foi do jeito que foi? Quem vai garantir que isso é do jeito que é? E algumas dessas referências históricas aparentemente irrelevantes, quando contrastadas com achados arqueológicos, com escritos antigos e outras fontes extra-bíblicas, comprovam a veracidade do texto, porque esse tipo de detalhe bobo é o que diz que aqui esse é um livro sério, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista teológico. A partir de algumas dessas referências históricas, chegamos aqui a essas conclusões. Por exemplo, aqui algumas variações, dependendo dos estudiosos, mas a margem é muito pequena. Por conta do calendário, que sofreu aí um ajuste por conta dos anos bissextos, nós entendemos que Jesus não nasce no ano 0, mas no ano -3 da era cristã. No ano 26, basicamente, João inicia o seu ministério público com uma ênfase um pouco maior, alguns meses antes de Jesus entrar em cena. Ali entre os anos 26 e o ano 30, Jesus exerce seu ministério, morrendo com 33 anos no ano 30 de nossa era, como diz ali. A igreja começa em Jerusalém no ano de sua morte, conforme ele havia orientado os apóstolos. Você tem entre o ano 32 e o ano 35 a conversão de Saulo, provavelmente não, essa aqui é uma das fontes que às vezes desconsidera que Estevão morreu no ano 34 da nossa era, ou seja, a conversão de Saulo se deu para o ano 34, ano 35, sabemos que foi depois do apedrejamento de Estevão, não necessariamente quando. No ano 44, numa perseguição do imperador Cláudio, registrado no capítulo 12 de Atos, nós temos a morte de Tiago, irmão de Jesus, que foi um líder da igreja, e que só aparentemente exerceu esse papel reconhecendo a messianidade de Jesus depois de sua morte.
A morte de Herodes Agripa, que foi quem executou uma perseguição horrorosa em Jerusalém no mesmo ano, né? Alguns de nós conhecemos esse episódio, né? O juízo de Deus pesando sobre ele em Atos 12, está lá registrado. Dos anos 45 a 49, nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, e ele foi acompanhado nessa viagem missionária por Barnabé e um tal de João Marcos. Essa viagem missionária está registrada nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Me permita aqui um breve comentário geográfico aqui, dessa que foi a primeira viagem missionária de Paulo. Nós calculamos que nessa primeira viagem, Paulo levou aproximadamente aí 19 meses, justamente por causa daquelas referências que a gente acha meio bobo, né? Mas 19 meses, um pouco menos de 2 anos durou a sua viagem missionária. Pasme você, pelas referências no livro de Atos, nas cidades onde ele passou, estima-se que ele tenha caminhado por em torno de 2.200 quilômetros. Em milhas, aí é os que podem me dizer aí, dá o quê? 1.500 milhas, mais ou menos, alguma coisa assim, um pouco menos de 1.500 milhas, não é? Essa viagem, como eu já mencionei, Paulo foi acompanhado por Barnabé, seu companheiro, né, de viagem, seu companheiro de evangelismo, mas foi acompanhado também por um jovem chamado João Marcos. E esse João Marcos, a mãe dele era uma judia convertida ao cristianismo, e o seu lar em Jerusalém tornou-se o abrigo, muitas vezes, para os discípulos. Provavelmente foi na casa dessa senhora, a mãe de João Marcos, que foi realizada a Santa Ceia, na noite em que Jesus foi traído. E provavelmente ela tenha cedido este cômodo no segundo andar de uma casa em Jerusalém. Ali sempre os discípulos encontravam, né, repouso, e eles tinham a certeza de que seriam bem recebidos. Foi durante uma dessas visitas à casa da mãe de João Marcos que o João Marcos se propôs a acompanhar Paulo e Barnabé em sua viagem missionária. Esse jovenzinho se sentiu chamado para ser um pastor. Ele sentia o favor de Deus em seu coração, e nas palavras de Ellen White, almejava devotar-se inteiramente à obra do ministério evangélico. Contudo, aqueles que estão aí com a vista um pouquinho melhor, vão observar que tem uma cidadezinha ali chamada Perge. Ela fica, o Chipre está bem em destaque, é uma ilha, a ilha de Chipre, e em cima você tem ainda, já na Ásia Menor, uma cidade chamada Perge. Foi basicamente nos primeiros meses, lembra que foram 19 que durou a viagem missionária, mas foram nos primeiros meses que eles já chegaram a Perge. E os que estão mais familiarizados com as escrituras sabem, foi ali em Perge que João Marcos abandonou o barco, a missão, e voltou para Jerusalém. E eu vou dizer aqui para você, e aqui começa aqui a nossa conversa. As coisas do reino de Deus é preciso mais do que boa vontade. Atos capítulo 13, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá. Atos capítulo 13. O doutor Lucas achou por bem, por alguma razão, registrar essa deserção de João Marcos. João capítulo 13, também o verso 13. Enquanto você está achando, fica tranquilo até o final desse sermão. Você vai saber porque a plataforma está enorme desse jeito, e porque tem essa montoeira de gente atrás de mim aqui. Atos capítulo 13, verso 13, lemos assim: navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Paulo ficou numa bronca danada com João Marcos, porque ele decidiu ir embora. João Marcos, num português mais coloquial, roeu a corda, porque lhe faltou fibra moral para suportar as adversidades do ministério. Foi aqui que Marcos, dominado por temor e por desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de consagrar-se de todo o coração à obra do Senhor. Diz Ellen White: pouco habituado a sacrifícios, filhinho da mamãe, morando em Jerusalém, ela não tinha pouco dinheiro, ele desanimou com os perigos e privações do caminho, não aguentou o tranco.
Ele trabalhara com êxito, diz a serva do Senhor, sob circunstâncias favoráveis, quando os ventos sopravam a favor. Mas agora, em meio à oposição e perigos que tantas vezes cercam o ministério pioneiro, não suportou as dificuldades como um bom soldado da cruz. João Marcos, ele tinha que aprender ainda a enfrentar os perigos, perseguições e adversidades do ministério. E à medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldades cada vez maiores, João Marcos se intimidou, ele foi perdendo o ânimo e acabou se recusando a prosseguir, retornando a Jerusalém. Essa deserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo desfavoravelmente a João Marcos, até de forma severa mesmo. Paulo podia ter pegado um pouco mais leve com João Marcos, você pode me perguntar. Eu não sei qual é a sua opinião em relação a isso, você pode ter a sua. Você acha realmente que João Marcos foi tratado com muita severidade pelo apóstolo Paulo? Você sabe que neste episódio o Espírito Santo, ele não se interpôs nesse caso. Não vemos no registro bíblico Paulo recebendo qualquer opinião por parte do Espírito Santo em relação a esse caso, se deveria ou não admitir a presença de João Marcos nessa segunda viagem missionária. Mas já já eu volto nessa questão. Após o término da viagem, dessa primeira viagem missionária, que o João Marcos já não estava mais, eles se retornaram para Antioquia, Paulo e Barnabé, porque eles tinham que prestar contas para a igreja que os havia enviado, a igreja em Antioquia. E aí eu queria chamar a sua atenção para essa tabela número 2, nós paramos no ano 49. E aí foi no ano 49, registrado em Atos capítulo 15, que a gente vê a conferência, o concílio mundial da igreja, lá em Jerusalém. E o ponto central dessa discussão, dessa reunião, tinha que ver com a circuncisão. Os novos conversos precisavam ou não ser circuncidados. Já nos anos 50, 53, aí sim nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, e essa se dá com Silas e Timóteo. Por quê? Por quê? Deixa eu mostrar aqui para você, deixa eu só te situar aí na história. A terceira viagem missionária se dá logo em seguida, do ano 54 a 57. Depois Paulo é preso em Cesareia, ali por volta do ano 58 a 60, não sabemos exatamente. De 61 a 63, Paulo é preso em Roma pela primeira vez, depois ele é solto, é preso de novo. E foi no período do imperador Nero, no ano 67 e 68, que Paulo foi decapitado. Nero mandou matar Paulo. Ah, miserável do Nero, um dia nós vamos conversar sobre isso. No ano 70, nós sabemos que os judeus na Judéia se revoltaram contra o Império Romano e o exército foi para lá e foi uma carnificina danada, e Jerusalém foi destruída no ano 70. Você tem um panorama do primeiro século dos eventos principais que ocorreram com a igreja, ainda com os apóstolos atuando de maneira ativa. Pois bem, deixa eu mostrar para você, esse aqui é o mapa da segunda viagem missionária de Paulo. Aqui ele foi bem mais longe, gastou muito mais tempo, foram 27 meses e aproximadamente 4.500 quilômetros, uma parte a pé, a maior parte a pé, mas também uma parte ele utilizou-se das embarcações, indo de um porto a outro. Agora, é aqui que eu queria chamar a sua atenção. No início dessa segunda viagem missionária do apóstolo, eles tiveram a primeira viagem missionária, João Marcos rói a corda, volta para casa, eles terminam essa primeira viagem missionária sozinhos, sem a presença de João Marcos, só Paulo e Barnabé, voltam, tem o concílio em Jerusalém, a igreja ali representada. Paulo agora dá indicações que ele está indo para uma segunda viagem missionária. Quando Paulo começa a arrumar a mala dele para sair de Jerusalém para essa segunda viagem missionária, adivinha quem quer ir junto? Adivinha quem quer ir junto? Olha aí, vira a folha, Atos capítulo 15, olha só. Atos capítulo 15, verso 36, alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Vou fazer uma pausa, peço para você olhar para mim. Olha a intenção de Paulo, chama a sua dupla missionária e diz, Barnabé, bora, chegou a hora, vamos seguir, vamos voltar onde a gente passou, queremos saber como é que os irmãos estão, vamos ver como é que está a fé deles. Várias igrejas novas tinham sido fundadas naqueles quase 2 anos. Barnabé, vamos lá, Barnabé. E aí, olha o verso 37. Barnabé queria também levar a João, chamado Marcos. Mas Paulo, palavras de Lucas, não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Verso 39. Houve entre eles, que diz a tua Bíblia, como é que diz a tua versão aí? Tal desavença,
que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. É aqui que a gente vê. A rigidez de Paulo foi importante para a restauração de João Marcos. De certa maneira, ele tinha que sentir o tranco de que suas ações tinham consequências, mas também deu a oportunidade para abrir uma segunda frente de trabalho. Eu não sei por que o Espírito não se interpôs nessa questão, mas tenho as minhas suspeitas. Porque, de alguma maneira, a rigidez de Paulo com o jovem João Marcos fez com que eles não saíssem numa direção, mas em duas direções. Eu não sei você, mas há aqui uma série de capítulos da história contemporânea que às vezes depois de uma disputa, de uma celeuma, de um cisma, de uma crise, de uma discussão, às vezes legítima, às vezes não, a igreja vai em duas direções, abrindo frentes diferentes de trabalho. E aí passa pela sua cabeça episódios da sua própria história do que você já presenciou. Pois bem, Barnabé preferiu se separar da sua dupla. Barnabé preferiu se separar de Paulo a perder a chance de recuperar João Marcos. Agora, o que eu e você, quem sabe, não sabemos, ou quem sabe nunca nos atentamos, adivinha, o Barnabé era irmão da mãe de João Marcos, era o sobrinho. Barnabé era tio dele, e aí eu acho que se explica um pouco também esse laço, essa afetividade entre ele, e o fato de ele não ter desistido. O Barnabé se inclinava a desculpá-lo devido à sua inexperiência. Barnabé estava ansioso para que João Marcos não abandonasse o ministério, pois o Barnabé viu nele qualidades que poderiam torná-lo útil e um obreiro para Cristo. Anos depois, essa sua solicitude por Marcos foi ricamente recompensada, pois o jovem se entrega finalmente sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar o Evangelho em locais bem difíceis. Sob a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro, assim diz a serva do Senhor. Uma boa parte dos estudiosos concorda que o Evangelho de Marcos, esse segundo livro do Novo Testamento, foi escrito por ele, lógico, como muitos de nós sabemos, mas foi escrito na perspectiva do apóstolo Pedro. O que não temos diretamente o relato de escrito nem no Evangelho, nem por Lucas, no livro de Atos, mas João Marcos passou muito tempo em contato com o apóstolo Pedro. As abordagens, o jeito de contar as histórias, as omissões e os ressaltos de determinados episódios ligados à figura de Pedro indicam que provavelmente ele escreveu o Evangelho na perspectiva do bruto apóstolo Pedro. Pedro exerceu uma boa parte do seu ministério na região da Judéia e da Galileia, onde provavelmente João Marcos teve a oportunidade de ouvi-lo. Mas o que diz a história da igreja para nós em relação a João Marcos e Paulo? Eles acabaram se reconciliando, logicamente. Como você poderia imaginar que o apóstolo Paulo, dizendo o que disse, as orientações que deu à igreja em várias das suas epístolas, dizendo: não deva nada a ninguém senão o amor, considere os outros superiores a si mesmos, reconciliem-se uns aos outros, exortem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros. Você acha mesmo que o apóstolo Paulo ia ter uma treta com alguém para o resto da vida, sem ter resolvido essa questão? E as epístolas demonstram como de fato eles se reconciliaram. Perceba, em Colossenses capítulo 4, no verso 11, Paulo classificou João Marcos, olha as palavras, Colossenses 4, 11, como grande cooperador do reino de Deus e uma fonte de ânimo para ele, o apóstolo Paulo. Olha como as coisas mudaram depois de alguns anos. Não muito tempo antes de sua morte, já preso em Roma, na segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 11, nós vemos que Paulo diz assim: manda-me João Marcos. Ele está pedindo para Timóteo, que eles estavam juntos: ô Timóteo, manda-me João Marcos, manda João Marcos vir aqui para Roma. Sabe por quê? Ele diz assim: porque é muito útil ao meu ministério. Olha, você vê que agora estão de amizadezinho os dois. Quem sabe a bronca de Paulo se baseava, quando Paulo também era mais jovem, mais impetuoso, mais intolerante, também tinha muita coisa para aprender, o apóstolo Paulo. Quem sabe essa bronca de Paulo estava baseada no fato de ele, Paulo, estar completamente comprometido. E ele não viu essa mesma pegada em João Marcos. Ele pode ter se incomodado com isso.
Paulo estava comprometido, mas ele pode ter visto em João Marcos apenas que ele estava envolvido. Meu irmão, nessa manhã eu e você precisamos sair daqui entendendo a diferença entre essas duas coisas. Não basta você estar envolvido com as coisas de Deus. Você precisa ser comprometido com as coisas de Deus. O fato de alguns de nós estarmos envolvidos com as coisas do reino, às vezes faz com que a gente se engane a nós mesmos. Envolvimento não significa necessariamente comprometimento. Mas nesse episódio, a gente percebe que uma pessoa pode mudar seu status. João Marcos deixa de estar apenas envolvido e ao longo de sua vida ele dá sinais e provas de que agora ele havia se comprometido com as coisas do reino de Deus. Não fosse a paciência de Barnabé unida à bronca de Paulo, a história de João Marcos poderia ter sido outra. Às vezes a gente precisa de umas broncas mesmo. João Marcos sempre foi uma boa pessoa, boa família. Mas ser uma boa pessoa não é suficiente. Entusiasmo ou até boa vontade sem compromisso é uma coisa que vai levar a gente só até ali à esquina. Se ao final de uma mensagem, de um sermão, de uma semana de oração, de um congresso que você assiste, de um retiro que você vai, ouvindo e sendo tocado por uma mensagem, você ouve a mensagem, você pensa que, puxa, isso aí foi para mim. Isso aí veio ao encontro do meu coração, ele falou para mim, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar de vida, eu tenho que tomar essa atitude, e você pode sair entusiasmado da igreja. Quem sabe você já experimentou isso, você já pode sair entusiasmado da igreja, e você vai dizer, agora vai. Mas eu vou dizer que entusiasmo só tem poder para levar a gente até a esquina. Nós precisamos mais do que entusiasmo. Nós precisamos mais do que envolvimento, nós precisamos mais do que uma boa vontade, nós precisamos mais do que apenas frequentar a igreja, nós precisamos mais do que apenas estarmos convencidos de que esse é o caminho. Você sabe que entre as grandes corporações, esses CEOs aí que ficam tentando fazer com que a sua máquina possa avançar, o seu produto seja vendido, a sua ideia seja comprada, esses camaradas aí, que eles muitas vezes procuram em suas empresas, em sua diretoria, em suas frentes de trabalho, sabe o que é? Eles querem pessoas comprometidas com a marca, comprometidas com o produto, comprometidas com os ideais, com a filosofia, com a visão da empresa. É isso que eles procuram. A minha pergunta para você, você acha realmente que o reino de Deus, esse negócio que Deus inventou, chamado igreja, exigiria menos comprometimento, menos compromisso de pessoas menos comprometidas do que a venda de um produto qualquer, perecível? Não, meu irmão, não. Eu não estou aqui fazendo chantagem emocional, eu só estou considerando com você hoje pela manhã que existem consequências naturais de um coração realmente convertido. Você sabe que o casamento entre um homem e uma mulher traz consigo obrigações contratuais. Se amigar, morar junto, é um tipo de envolvimento. Casar, com papel passado no cartório, isso é um compromisso. Obrigações legais, tem impacto legal. Diante do Estado, diante da sociedade. Hoje em dia, os compromissos que as pessoas têm feito nas suas mais variadas frentes de atuação, estão cada vez sendo levados menos a sério. Todo mundo está ajustando as suas decisões ao nível de suas conveniências. Se não é o que eu quero, se não é o que me faz bem, se não é o que eu espero, eu desisto e começo de novo e vou para um outro lugar. Não deveria ser assim. Não raras, às vezes, a gente se depara aqui com a igreja, com um outro ancião ou líder dizendo assim para a gente, pastor, é difícil mesmo. Porque na igreja a gente lida com voluntários, né? Voluntários, né? Trabalhar com voluntário é assim mesmo, pastor. As pessoas aparecem quando querem, quando podem, quando elas têm tempo. Seria essa mesmo a maneira correta? Eu não sei quem é muito chegado nisso daí. Beth e Renata, recentemente aí estão vivendo dentro da casa, um dos filhos que se alistou, né? A Tânia também, com um dos meninos que está estudando para ingressar nas Forças Armadas. Aqui, basicamente, você tem aquelas 5 frentes das Forças Armadas aqui da nação americana. É, de fato, a força bélica, o exército de maior relevância no globo. Ninguém discute o poderio, a capacidade de estratégia, de mobilização, né, das Forças Armadas americanas, né? Alguns de vocês aqui até conseguem diferenciar. Você tem ali os Marines, você tem os Navy, você tem piloto, você tem soldado.
E eles se consideram membros de uma mesma família. Eles só não gostam que você confunda os uniformes chamando todo mundo de soldado. Isso aí eles não gostam, né? E eu até decorei isso daí, mas não quero me arriscar agora a dizer quem é quem aí, para não confundir. Essas são as Forças Armadas Americanas. Você sabe que muitas pessoas que se alistam nas Forças Armadas, elas fazem isso de boa vontade, né? Elas querem fazer isso. Elas decidem fazer isso, elas têm a vontade de fazer isso. E elas chegam lá voluntariamente. E quando elas são aceitas no serviço militar, de acordo com toda aquela parte preparatória, todos aqueles testes, todas aquelas coisas, algumas dessas coisas eu nem entendo direito, essas implicações, mas uma coisa eu sei, meu amigo, uma vez admitido, você imagina um desses camaradas aqui, admitido, voluntário, e aí agora ele entra para o seu sistema de treinamento para ele poder ir lá alcançar, né, o que precisa fazer para de fato ingressar e ser um oficial. Só que lá no meio do treinamento ele fala o seguinte: não, cansei, é o seguinte, não dá para correr com essa bota que vocês deram aqui, eu quero o meu Nike. Isso aqui é duro, isso aqui machuca, eu estou com um calo. E aí eu falo assim, não, e aí, você imagina alguém se atrever a dizer um negócio como esse? E ele vai dizer, eu quero o meu Nike, confortar bem melhor do que essa bota nojenta que vocês deram aqui. Você imagina, se ele não tomou um tapa do oficial, do imediato, ele foi xingado com toda certeza. E aí imagina ele tentando argumentar e dizendo de volta, ei, eu sou um voluntário, eu me voluntariei. Deixa eu dizer um negócio aqui para você, voluntário você foi antes, agora você está alistado, sob ordens, sob comando. Aqui você não vai escolher nem mais o seu corte de cabelo. Ou você acha que eles podem ter o corte de cabelo que eles querem, a cor que eles querem, o jeito que eles querem, o penteado que eles querem? Você acha que eles dobram a manga do uniforme do jeito que eles querem? Marcham do jeito que eles querem? Na hora que eles querem? No ritmo que eles querem? Não, meu irmão. Você sabe que nós temos que desmistificar esse conceito de voluntariado da igreja. Vocês não estão aqui para servir o pastor, nem eu, nem o que me precedeu, nem o que vai me suceder. Você está sob o comando de alguém que eu também, os anciãos e os líderes, todos estamos sob o comando de um mesmo líder, de uma mesma pessoa. Mas nós temos que parar com essa besteirinha de achar que a gente é um bando de voluntário, que a gente faz na hora que a gente quer, que a gente vai na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Você está sob o comando de alguém que exige nada mais, nada menos de você do que pleno comprometimento. Isso é verdadeira conversão. E seja isso agradável de ser ouvido e dito ou não, essa é a realidade. Igreja não é clube. Se você quer se associar a um clube, este não é o lugar. Aí alguém poderia dizer, pastor, isso lá é tom de falar no sábado pela manhã, e se me entra aqui uma visita e o senhor ouve dizer isso, e provavelmente tem algumas aqui, e deixa eu dizer aqui para você, isso aqui não é um clube. Todos são muito bem-vindos. Isso é uma coisa que você pode chamar de vários adjetivos aqui. Você pode chamar isso de um hospital, você pode chamar isso de um barco, você pode chamar isso, tem várias analogias para falar da igreja. Mas deixa eu dizer aqui para você, igreja é um lugar onde Deus quer transformar o coração das pessoas. A igreja não se ajusta às conveniências e às vontadezinhas daqueles que a frequentam. A régua é muito alta. E por que eu me atrevo a falar assim? Porque se você for num perímetro de 5 ou 10 milhas aqui à volta, num domingo, e se quiser frequentar uma igreja, você vai ouvir sermões bem mais macios. Fique à vontade. Mas este livro e o Senhor, o personagem principal deste livro, não vendeu este produto barato. Ele disse, você quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Ele não dourou a pílula. Ele não vendeu barato a proposta. O evangelho visa transformar as pessoas da sua degradação, da sua rebeldia e do seu pecado. Pecado, um conceito que está cada vez menos sendo explorado nos púlpitos por aí. Do que eu já falei aqui para você, nesse cristianismo diluído, que não é nem mais cristianismo que se prega nesse país. Pois bem, observe esse texto. Todo crente deve estar inteiramente comprometido com a igreja. A prosperidade da igreja deve constituir-lhe o primeiro interesse, e a menos que se sinta sob sagradas obrigações de tornar sua ligação com a igreja mais um benefício para ela do que para si mesmo, a igreja, passará muito melhor sem ele. Olha, eu não sei como é que você lê isso, mas eu vou dizer para você.
se eu venho para a igreja visando os meus interesses e os meus benefícios, mais do que os interesses e os benefícios da igreja, eu estou no lugar errado. Puxa vida. João Marcos apertou para ele voltou para a casa da mamãe. Mas eu não vou ser muito apressado aqui em julgar João Marcos, porque eu também um dia voltei para a casa da mamãe. Deixa eu mostrar aqui umas fotos para você. Você sabe quem está ali no meio ali? Sou eu. Alguém, foi você, né, Uda, que falou, eita. Aqui, Uda, eu vou te dizer, ó, eu devia estar foi uns 20 quilos atrás, eu acho. Deve ser uns 20 quilos atrás. Porque foi, de fato, há 20 anos atrás. E eu acho que esses 20 anos me trouxeram também 20 quilos. Deixa eu explicar para você. Essa foto quem bateu foi o meu irmão. Eu estou num quarto de costura de uma senhora no interior de Santa Catarina. Essa senhora mais tarde narrou que quando eu bati na porta dela, eu parecia um gatinho assustado. Ainda bem que ela falou gatinho e não cachorro. E ela disse, se você quiser economizar com as suas diárias na pousada ali, você pode ficar aqui, eu não vou te cobrar nada, não é? Ela conseguiu um colchão, e esse colchão está no chão, e uma coberta ali bem pesada, né? Mas nesse período das férias, em pleno inverno, junho, julho do ano 2000, havia um banheiro que ela disse que eu poderia utilizar, mas um frio, e a janela do banheiro estava com o vidro quebrado, entrava um vento gelado, mas gelado, e o chuveiro era um daqueles, lembra daquelas marcas mais comuns que tinham aí no Brasil, aquele chuveiro? Corona. Pensa naquele chuveirinho que caía, acho que 7 ou 8 pingos, e um deles era gelado, e esse gelado fazia com que você queria morrer, Eu vou até confessar, é a primeira vez que eu faço isso publicamente, mas eu passei 4 dias sem tomar banho. Foi horrível. E eu fui tomar banho pensando naqueles 7 pingos e um gelado, porque assim, não dava mais para aguentar. 4 dias sem tomar banho, não dá para aguentar, o cara não aguenta. E dá-lhe roupa por cima, né, porque você estava vendendo livro e não podia, né, ficar ruim para os clientes, né. Mas essas férias começaram assim, muito estranhas. Essa foi a minha segunda férias vendendo os livros, meu primeiro ano da faculdade de teologia, quando fui para o seminário. E eu tinha tomado uma decisão que nessas férias eu não teria uma dupla para poder ir comigo, eu queria ir sozinho. Eu queria ir sozinho porque a experiência nas férias anteriores, que tinham sido as primeiras, não tinham sido muito agradáveis. E eu percebi que aqueles que mais vendiam, os mais bem-sucedidos, eles não ficavam numa cidade com um monte de gente. Eles iam para essas cidades menores e ficavam sozinhos e vendiam e tomavam conta de uma cidade inteira, pequena, mas uma cidade inteira. E eu falei, se é assim que se vende mais, é isso que eu quero fazer. E eu não fui com ninguém, eu estava sozinho. Quando eu cheguei em Criciúma, e se o Alex estiver assistindo o sermão, Alex, abraço aí, brother. Lá na cidade do Alex, em Criciúma, a equipe estava assediada, a equipe de estudantes, e eu cheguei lá numa terça-feira à noite, fria, gelada, e eu vou dizer para você, aí o líder disse assim, amanhã a gente conversa, tal, e na quinta-feira eu te levo lá na cidade, então, e nessa primeira noite eu vou dizer, estava muito frio, e muita gente espalhada no apartamento, e eu dormi no chão, usando a minha mochila, que tinha as minhas roupas como travesseiro. E aí apagaram as luzes, todo mundo foi dormir e eu só queria chorar. Mas eu falei, era um choro que estava vindo de um jeito que eu falei, eu vou dar vexame aqui, não posso ficar aqui. Saí bem de fininho, me levantei, todo mundo dormindo, abri a porta e desci lá na garagem, que ficava no primeiro piso, no primeiro andar do prédio. Fui para trás de um carro daquele qualquer lá. Eu me lembro que o líder tinha um Escort e sentei no chão e me apoiei assim no pneu e eu me percebi, olhei para os lados, não tinha ninguém e eu chorei, mas eu chorei. Eu chorava de soluçar e eu frio, porque o vento corria, não tinha as paredes da garagem, o vento vinha assim encanando debaixo daquele primeiro andar e eu chorava, eu só dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho família, eu tinha trabalho, o que eu fiz com a minha vida?
e era um frio tão grande, que as lágrimas corriam, e o vento secava, o negócio ficava endurecido aqui, assim, na bochecha, assim, aquelas lágrimas caindo, eu dizia, meu Deus, e eu falei, aí eu parava assim, eu falei, te recompõe, respira fundo, você tem que subir lá e respira fundo e tal. Gente, você imagina, 17 anos, recém-completados, meu amigo, e naquele estado não dava para ligar para ninguém, eles achavam que eu estava, né? E aí, quando eu percebi, assim, que já tinha chorado, já não tinha mais lágrimas para chorar, fiquei lá um tempão, falei, agora eu vou voltar, enxuguei, lavei o rosto e tal, subi, fui no banheiro, lavei o rosto, deitei, apaguei, morto de cansado naquela noite. Na quinta-feira de manhã, o líder me leva lá para a cidadezinha onde eu ia ficar. Ele acha aquela pousada, e aí almoçamos juntos, e ele se despede de mim, eu vejo aquele Escort indo embora, Escort GL 1.6, subindo aquele morro assim, eu, de fato, agora eu estava completamente sozinho, eu disse, como é que vai ser, né? Fui lá no meu quarto, estava frio danado, eram umas 2:30 da tarde, mais ou menos, peguei uma bolsa, peguei a minha mochila e saí por ali mesmo, e saí para vender os livros, e fui oferecendo os livros. Vendi alguma coisa, mas o sol ia se pondo, já passava das 5 horas da tarde, no inverno lá, por volta de 5:15, o sol se põe no sul do Brasil, e aí estava muito frio, eu falei, eu vou pegar uma outra blusa, vou pegar uma outra jaqueta, e quando eu fui lá na pousadinha onde eu tinha, né, estava hospedado, quando eu entro no quarto para pegar a jaqueta, aí você imagina, eu me senti tão mal, eu estava tão mal, eu me sentia tão só, tão desprotegido, tão sem chão, tão sozinho. E eu dizia, e eu falei, mas se eu estou me preparando para ser um pastor, e eu peguei minha Bíblia, peguei meu inário, e a impressão, eu confesso a você, assim, a impressão que eu tinha é que aquele quarto estava tomado por anjos, e não eram anjos bons, eu senti uma pressão, uma nuvem tão carregada, tão pesada à minha volta, e eu falei, eu tenho que lutar, isso aí deve ser espiritual, e eu peguei a minha Bíblia, eu li alguns salmos, eu peguei o meu inário, eu cantei alguns hinos, e eu dizia, Senhor, só me dá essa paz, me dá essa tranquilidade que eu tanto preciso, eu tenho que estar aqui, não tem outro jeito, e vai, mas não consegui. Eu só encontrei um pouquinho de sossego depois que eu juntei as minhas trouxas e peguei o primeiro ônibus para voltar para casa. Entrei no ônibus, isso já era 7:30, 8 horas da noite. Esse ônibus ia fazer uma baldeação numa outra cidade, nessa outra cidade eu ia pegar um outro ônibus para ir para Florianópolis. Eu cheguei em casa, passava da meia-noite, não é? E aí agora eu já estava mais tranquilo, eu fiz essa viagem de volta tranquilo. Quando eu chego em casa, minha mãe abre, toco ali o interfone do prédio, e minha mãe abre, e ela abre, dá de cara comigo. 2 dias antes eu tinha saído, né? Eu tinha saído e eu só ia voltar depois de 5 semanas, e eu volto depois de 48 horas, você imagina. Ela olha assim para mim, né? E mais ou menos entendendo o drama, né? Não diz nada, abre a porta de casa. E aí, na hora que me abraça, sente que eu estava todo gelado, ela fala, vai tomar um banho quente. Eu fui, tomei um banho. Quando eu saí do banho, tinha lá um leite quente com um biscoito ali me esperando. Estava o meu irmão, meu pai e minha mãe. Os 3 sentados assim em volta da mesa, me olhando assim com cara né, parecendo olhando para um defunto, assim, nem ninguém dizendo nada. Os 3 assim, parados, olhando assim, né. E eu ali falei, gente, não dá. Simplesmente não dá, é impossível, não tem condição de fazer isso. E aí eles disseram, vamos dormir, amanhã a gente conversa. As luzes se apagaram, o apartamento dos meus pais bem pequenininho, dormia no mesmo quarto que o meu irmão. E aí eu me lembro que quando tudo estava apagado e todos na sua cama, eu coloquei minha cabeça no travesseiro, e nesse momento foi muito ruim. Porque os pensamentos que passavam pela minha mente eram assim: você é um covarde, você é um fraco, Deus não pode usar ninguém assim. Na primeira prova você desiste, você rói a corda, você covarde. Era esse só o pensamento que passava pela minha mente. E eu tentei expulsar esses pensamentos com toda a força que eu tinha, assim, né? E quando eu parece que estou recuperando um pouquinho o controle dos meus pensamentos, uma outra voz, ela era diferente da outra.
Não era uma voz de acusação, não era uma voz de censura, não era uma voz de quem estava me recriminando, mas era alguém que queria me dar um recado, e a voz suave na minha mente, eu reconheci a voz, e disse assim: o que você está fazendo aqui? Por acaso eu mandei você voltar para casa? O episódio de Elias veio com muita força no meu coração. Que fazes aqui, Elias? Quem te mandou vir para cá? Não é? E aí eu deixei o quarto, fui até a sala, me ajoelhei no sofá, e eu fui orar a Deus, e eu pedi perdão a Deus, e eu falei: Senhor, eu tenho que voltar, mas como que eu vou fazer aquilo? Eu não sei como que eu vou dar conta de fazer aquilo. Pois bem, eu estou aqui, não estou? Eu estou aqui. Você sabe? Olha esse verso. Lucas 17, verso 10. É o próprio Jesus quem fala. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que vos foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. É Jesus quem está falando. Isso aqui se aplica a toda e qualquer coisa na sua vida. Como você leva os seus estudos, como você leva o seu trabalho, como você limpa a sua casa, como você lida com as coisas da igreja. Se você está fazendo apenas para cumprir o seu dever, sem caminhar a segunda milha, sem você dar tudo o que você tem, você está sendo, na perspectiva de Jesus, um servo inútil. Porque você está envolvido, mas não está comprometido. O compromisso exige muito de nós. Você sabe, quando Jesus fala um negócio como esse, ele tem moral para dizer um negócio como esse. Porque quando ele decidiu salvar esse planeta com sua raça caída e degenerada, ele poderia ter se envolvido nisso mandando um anjo, mas ele não se envolveu nisso mandando um anjo. Ele se comprometeu com isso, vindo pessoalmente, tomando forma humana, habitando entre nós e pagando o preço de nossa redenção. Jesus não está envolvido com as nossas coisas, Ele não está envolvido com os nossos problemas, Ele não está envolvido com a nossa salvação, Ele está comprometido até a última gota de sangue com os nossos problemas, comprometido até a última gota de sangue com a nossa salvação, e Ele não espera outra coisa dos seus súditos, que não um completo compromisso com as coisas do reino de Deus. Sabe quem são essas pessoas que estão aqui atrás de mim? Eu vou dizer para você, vou dar a explicação, vou te dizer por que elas estão aqui. No mês de dezembro, eu senti que deveria orar a Deus buscando uma orientação mais específica para o ano de 2020. Você sabe que às vezes você olha para a igreja e você percebe, as coisas parecem estar indo bem, os departamentos parecem estar fluindo, as coisas parecem estar acontecendo, as pessoas estão vindo. Nós chegamos e atingimos índices aqui históricos muito bons em termos de fidelidade. Nós temos um prédio, nós pagamos as nossas contas e parece que tudo vai muito bem. Mas há um desconforto no coração do pastor, porque há muito a ser feito e diante daquilo que precisa ser feito, nós estamos fazendo tão pouco. Estamos envolvidos com as coisas da igreja, mas a minha pergunta: estaríamos nós comprometidos com as coisas do reino? Falei a Deus: eu preciso que o Senhor me diga, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me aponte uma direção. E eu decidi fazer uma jornada pessoal de 28 dias no livro de Atos, olhando para o livro de Atos e vendo aquela igreja cheia do Espírito Santo e buscando de Deus uma resposta. E todos os dias de madrugada orava a Deus e eu dizia: Senhor, fala alguma coisa para mim como pessoa e fala para mim alguma coisa como pastor da igreja brasileira de Dallas, vivendo nesse momento aqui. E eu entendi que o poder da igreja apostólica, registrado no livro de Atos, se dava pela ação poderosa do Espírito Santo, que para mim e para você não é novidade, mas eles tinham uma ênfase muito grande na doutrina da ressurreição, que está diretamente ligada ao que aconteceu no Calvário. Não há ressurreição se não houvesse morte. Pregaram do Cristo crucificado, do Cristo que havia sido traído pela nação, entregue às mãos de homens maus. Os discursos mais inflamados de Pedro e Paulo, registrados no livro de Atos, têm como base o sacrifício vicário, redentivo de Jesus Cristo. E eu entendi que de alguma maneira isso deveria afetar a minha igreja. Foram 4 semanas buscando a orientação de Deus e eu dizendo: Senhor, diga para mim exatamente o que eu preciso fazer. E depois desse momento e desse período, eu entendi que a gente precisava redescobrir alguns aspectos do Calvário
e que isso poderia impactar a minha e a sua vida numa redescoberta do primeiro amor que nós precisaríamos ter por Jesus. Não tem como a gente se comprometer com as coisas do reino, não tem como a gente ser comprometido com Jesus Cristo se nós não voltarmos os nossos olhos para o Calvário. É de lá que Deus clama com seus argumentos mais fortes, argumentos de um amor mais forte do que a morte. É de lá que a gente extrai o poder para dizer, tudo aquilo Ele fez por nós, o que nós estamos fazendo por Ele. É de lá que Deus apela. Os maiores argumentos de Deus provém do Calvário e nós precisamos, como igreja, de uma redescoberta desse Calvário. Só que eu disse, mas Senhor, como vamos fazer isso? Infelizmente eu não tenho condições, porque isso é gravado e eu não quero interromper a transmissão agora. Eu não quero dizer para você por que esse descontentamento começou a tomar conta de mim. Mas eu falei para eles aqui. Eles sabem, eu contei para eles. Eu contei para eles sábado passado. Sábado passado eles estiveram lá na minha casa, no horário do pôr do sol. Todos estes aqui, com outros ainda que estão sentados aí que não subiram. Eu disse para eles, e eu falei, eu preciso de ajuda. Nós precisamos de uma igreja mais comprometida. Só que isso a gente não consegue fazer apenas do púlpito. Nós temos que espalhar a igreja pela cidade, dando a chance dos seus membros e de outros brasileiros, outras pessoas que falam a nossa língua, terem a chance de estarem conosco nessa redescoberta do Calvário, do amor de Deus em favor da humanidade. Eu fiz um apelo a eles, e o fato de eles estarem aqui à frente hoje indica que eles aceitaram esse apelo. Os nossos esforços para esse semestre estão divididos de alguma maneira. Eu não vou mostrar aquilo ali no detalhe para você por causa de tempo. Mas resumindo, este grupo aqui vai se dividir em 14 locais diferentes por toda a região de Dallas. Toda a região de Dallas. Por 6 semanas nós vamos interromper o nosso serviço de domingo aqui. Nós não vamos ter o culto de domingo. Por 6 semanas, da primeira semana de março até a segunda semana de abril. Chegando até o final de semana da Páscoa. Por 6 semanas, apenas 6 semanas, nós vamos estar espalhados em 14 pontos diferentes. E essas pessoas aqui vão sediar e coordenar estes encontros nesses 14 diferentes endereços. Você pode olhar, você conhece essas pessoas que estão aqui à frente, há mais tempo do que eu e melhor do que eu. Se vocês olharem aqui, eles têm algumas coisas em comum, mas não é um grupo que diz, aquele grupo está lá por causa disso. Esse grupo está aqui por diferentes razões. Tem líderes aqui, mas nem todos são líderes. Tem homens aqui, mas também tem mulheres. Tem gente experiente aqui, mas também tem gente nova. Não há um critério que os tenha me levado a selecioná-los, um critério único. Eles estão aqui porque naquelas 28 madrugadas eu falei, Senhor, eu preciso ter um grupo para a gente poder fazer isso daqui. Quando eu entendi o que eu precisava fazer nessas 28 madrugadas, eu também pedi para que o Senhor pudesse me indicar com quem eu deveria começar esse movimento. Pois bem, eles vão estar espalhados, como eu disse, em 14 pontos diferentes, porque a gente precisa estar mais perto das pessoas. Não fique preocupado em saber exatamente ali o endereço, claro, mas são 14 em pelo menos 5 regiões diferentes, de Keller e Roanoke, Louisville, Frisco, Plano, e aqui em Irving e mais perto do centro de Dallas. Estes nomes e telefones foram divulgados no boletim da igreja. Você tem exatamente uma noção de quem são eles e onde eles moram. O site da igreja deve estar aí em vias de estar disponível. Já está, Jeff? O site da igreja, IASD, dallasbr.org. IASD, dallasbr.sda.org. Contém exatamente essas informações dos nomes e o posicionamento geográfico desses encontros. E não se preocupe, eu vou mandar o link para você poder conferir. Mas eu queria que nós agíssemos aqui numa via de mão dupla. Eles vão começar agora a fazer as ligações, visitas, as abordagens.
em 2 semanas a gente começa esse processo. Eles vão começar a olhar aí para a igreja e começar a dizer, você vem na minha casa, você vem na minha casa. Alguns de vocês vão receber mais de um convite, porque alguns de vocês têm muitos amigos e são pessoas mais abertas e mais extrovertidas, e alguns de vocês, está na mente deles aqui, eu quero aquele lá na minha casa, eu quero aquele outro lá na minha casa, mas tem outros que são mais tímidos, são mais quietos, são mais introvertidos, são mais discretos. Eu vou dizer a você, nós temos que trabalhar numa linha de mão dupla. Eles vão convidar, mas você também tem que se oferecer. E a pergunta é, você está ocupado demais para isso? Você está ocupado demais? E aí, assim, pode ser que você esteja aí na sua cabeça, mas que dia e que horário que eles vão se reunir? Os grupos é que vão definir. Em algum momento da semana, seja de dia, de tarde, de noite, no final de semana ou durante a semana, eles vão decidir com o próprio grupo qual vai ser o melhor dia da semana. E pode ser que um desses dias aqui se ajuste à sua condição, à sua agenda, ao seu schedule. Sabe o que eu gostaria realmente que não acontecesse? Eu faço um parênteses aqui, isso não é chantagem emocional. Não é. Digo para você, não é. Mas eu já vi o suficiente para entender que aqueles que se recusam a entrar num processo de reestruturação espiritual, de busca da presença de Deus, eles sofrem com alguns abusos que a vida mesmo impõe, que eles impõem sobre si mesmos. Meu irmão, invista em você e em sua família. Nós poderíamos fazer aqui um negócio na igreja, poderíamos continuar com os cultos de domingo e só incorporar o tema no culto de domingo, poderíamos, mas sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando facilitar e aproximando a igreja de onde você mora. Nós estamos tentando aproximar a igreja da sua rotina, do seu cotidiano. Nós estamos tentando pegar o que a gente faz aqui só final de semana e esparramar para a semana, porque o cristianismo precisa mais do que pessoas envolvidas, o cristianismo precisa de gente comprometida. Se Deus não fizer parte de tua agenda, de tua rotina, de tua semana, tem alguma coisa que não está certo. E eu estou aqui e me presto ao serviço de lembrar você do óbvio. Estar envolvido não apenas resolve a nossa questão, nós precisamos estar comprometidos. E eu quero que você se comprometa com o quê? Queria que você se comprometesse com sua salvação. E eu queria que você se comprometesse com a salvação das pessoas que estão de alguma forma, sob a tua responsabilidade. Com quem você faz a unha? De quem você compra bolo? Onde você abastece? De quem você compra aqueles produtos que só vêm do Brasil? Quem é o teu corretor de seguro? Quem é o teu corretor de imóveis? Quem é o teu gerente de banco? Dentro desse pessoal que você volta e meia tem contato, conversa, compra, vende, tem algum brasileiro? Por favor, não se retraia em convidar essa pessoa. Adele, quem que está lá na transmissão? É o Andrew que está lá dentro? Tem como cortar só o áudio da transmissão para eu continuar com o microfone aqui? Não. Semanas. 6 semanas. A ideia é que esse encontro tenha 60 minutos apenas. Se quiserem ficar depois batendo um papo, comendo alguma coisa, tudo bem, mas o compromisso da reunião para esse propósito são 60 minutos. O estudo vai ser programado e estruturado para 60 minutos. A interação vai ser de 60 minutos. Depois, aí é com vocês. 60 minutos. 60 minutos da sua semana. O Diego vai cantar uma música para a gente aqui agora. É uma música muito forte. Ela tem um apelo. Vem cá, Diego. Ela tem um apelo exatamente nessa linha. Fica aqui, você já vai cantar. Quando eu estava orando, fazendo a lista, eu tenho um rascunho no meu celular. Veio o nome da Ana. E eu pensei assim, Senhor, a Ana? Veio o nome da Thaís também. E eu pensei, Senhor, a Thaís? Thales está doente. 3 dias na semana no hospital. Mal está dando conta da vida dela. A Ana eu sei.
rotinas, trabalha de dia, trabalha de noite, filho pequeno, marido. Eu digo, Senhor, eu só posso estar enganado, deve estar tendo interferência aqui, não pode ser. E a convicção tomou conta do meu coração. Disse isso para a Thaís essa semana por texto. Mas a Ana disse uma coisa na minha casa semana passada que eu acho que ela não devia ficar só para nós que ouvimos aqui. A Ana fez uma oração. Eu só queria que a Ana dissesse para a igreja que oração que a Ana estava fazendo, coincidentemente, no mesmo período que eu estava orando para que Deus me dissesse, Senhor, com quem que nós vamos começar esse movimento? Que oração que você fez, Ana? Bem assim, ao ponto, não precisamos de muita coisa. Que tipo de oração que você estava fazendo? Como que você estava se sentindo? Eu estava me sentindo fraca na minha fé, com minha espiritualidade um tanto quanto abalada por conta da minha vida corrida. Eu não conseguia mais ter minha rotina de oração. E eu decidi que todo dia, quando eu chegasse na madrugada do meu trabalho, antes de qualquer coisa, antes de tomar meu banho, antes de cuidar da comida do meu filho, eu ia ter o meu tempo de oração, porque senão depois eu não conseguiria. E todas as noites eu estava orando para que Deus me reavivasse e Ele me usasse, porque eu queria ser útil nessa terra, nesse lugar para onde Ele me trouxe. Mesmo com toda a dificuldade da língua, com tudo que tem a rotina da gente, eu queria ser usada para o reino dEle. E a resposta veio sábado, da minha oração. Obrigado, Ana. Por questão de tempo, eu não vou abrir o microfone para todos eles aqui. Mas ela sintetizou bem o nosso sentimento. Não seja engolido por sua própria rotina. Aí você pode dizer, não, mas eu já levo meu filho nos aventureiros. Eu até assisto o JA, que às vezes tem só 30, 40 pessoas, mas eu vou no JA. Eu tenho ido no culto de domingo, eu frequento a escola sabatina, eu tenho estudado 7. Para você aqui o recado hoje é o seguinte, você é envolvido ou comprometido? Você está no meio da coisa, você está comprometido com a coisa. Esse é um recado pessoal, e que o Espírito de Deus possa realmente dizer a você em que nível você está, em que estágio você está, e para onde você tem que ir. A música que ele vai cantar fala exatamente disso. E eu queria dar a chance de você renovar seus votos aqui hoje pela manhã. Você quer um compromisso além da pele, um compromisso que seja um compromisso de sangue com o Senhor, para priorizar as coisas e o reino de Deus, que ao ele cantar essa música, você possa colocar-se em pé no lugar onde você está aí. Vai ser um sinal de que o anjo vai tomar nota para dizer, precisamos ajudar, porque essa decisão que ele tomou, se for só de entusiasmo, só vai até a esquina. Nós precisamos que essa decisão se fundamente na rotina, de uma vez por todas, uma igreja comprometida. E Deus, para os comprometidos, vai nos enviar pessoas e frutos para serem recolhidos para o seu reino. Para displicentes e indiferentes, Deus não mandaria. Mas para uma igreja comprometida, assim Ele vai fazer. Como que eu sei disso? Esse é o padrão de Ele fazer as coisas. Que Deus nos abençoe agora. Ouça a música, se for para você, coloque-se em pé. Não fui chamado para assistir passivamente. Não fui chamado apenas para ouvir. Não fui liberto apenas para curtir a liberdade sem me envolver com quem ainda preso está aqui. Eu não desejo ser um fã de tua graça ou avançar em teorias de uma fé. Eu quero ir além das consequências
mostrar ao mundo de que lado pisam os meus pés. Quero compromisso além da pele, do Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra, que eu te veja ainda em minha geração, que eu te veja ainda em minha geração. Quem segue a Cristo é conhecido pelo amor a todo pecador que ainda vive nesse mundo hostil. O amor que rege a todo dom e excede a liberdade para quem posicionado à frente do desafio de pregar. Eu não desejo só andar por cima desse mar, mas por tua graça, ó Pai, eu quero mergulhar, e além das circunstâncias quero me encontrar, posicionado à frente o desafio de pregar. Quero compromisso além da pele, do Espírito encher o coração, para que se cumpra em mim a tua palavra, que eu te veja ainda em minha geração, que eu te veja ainda em minha geração. Senhor nosso Deus, nós não podemos dizer aos nossos filhos, quem sabe aos nossos netos, que nós falhamos com a missão que o Senhor confiou à nossa geração. Nós queremos ver-te voltar ainda em nossos dias, Pai. Para que isso aconteça, a igreja precisa ser despertada do seu sono, de sua rotina. A igreja precisa sair dessa sua letargia, dessa inércia que aprende nessa posição tão lenta. E essa não é uma realidade apenas local, isso é uma coisa que o mundo está vivendo, o cristianismo está sofrendo, mas precisa em algum lugar começar por alguém, começar por um grupo, começar com alguma pessoa. Por que não começar com a gente? Por que não começar agora? Por que não começar com estes? Por que não nos nossos dias? Por que não aqui em Dallas? Por isso, Senhor, que esse compromisso que a gente precisa ter, não apenas de um envolvimento superficial, mas de um compromisso real com Cristo, que isso possa ser experimentado nessa igreja, por estas pessoas, nesse momento. Parece simples, apenas encontro nas casas para falar e refletir sobre Cristo, mas é assim que a igreja começou, é assim que o Senhor derramou o poder sobre ela, foi assim que a mensagem se espalhou, e nós precisamos nos preparar para o momento em que os prédios, os grandes encontros, os grandes ajuntamentos não serão mais possíveis, não serão mais necessários. As pessoas estarão pelos caminhos e pelos valados, pelos becos, pelas esquinas, debaixo de árvores, com seus vizinhos, com sua família, em quartos escondidos. Quando a pressão for grande demais, por que não nos condicionarmos a esse momento, a esse período que está diante de nós? Eu te peço por gentileza, Pai, abençoa esses que estão aqui atrás de mim. Eles se dispuseram a abrir a casa, eles se dispuseram a serem afetados, a terem a sua rotina alterada. Vários deles terão que se desdobrar para conseguir atender esse chamado e essa demanda. Eles também precisam estar habilitados para facilitar o estudo, para contribuir com as participações.
E por isso eles precisam de uma porção dobrada do Teu Espírito. Nesse momento eu peço, Pai, derrama sobre eles uma porção dobrada do Teu Espírito. Sobre os que estão diante de mim, os que estão em pé, os que de alguma maneira entenderam nessa manhã que precisariam de um compromisso maior com o Senhor, que eles possam encontrar um jeito, uma forma de redescobrirem esse amor por Jesus Cristo, de contemplarem o Salvador crucificado, pendurado no madeiro, e de lá extraírem toda a motivação que precisam para mudar de vida e para fazerem aquilo que eles sabem que precisam fazer. Despeça-nos com a Tua paz, com a alegria que temos na salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos em nome dEle. Amém.